A minha musicalidade, ela tem muito essa coisa… A macumba do outro lado, né? Como fala no enredo da Grande Rio, que é Pororocas Parauaras. O enredo, calma, ela tá muita coisa. Porque… O enredo da Grande Rio é esse ano. É, esse ano, homenageia o Pará, meu Que amor. Naemi foi convidada, uma das grandes convidadas. Sim. Eu acredito que esse momento do Pará, tendo essa visibilidade na Sapucaí, de forma mais abrangente, é uma representatividade muito importante pra gente. O paraense tá muito orgulhoso com essa oportunidade. E eu tô sendo apresentada no enredo com as minhas maiores referências da música e do cinema, que é a Fafá de Belém e a Dira Paz. Sim. Como madrinhas, assim, nesse momento. Dizendo, essa menina aqui é a nossa Jarina. Eles te convidaram. Me convidaram em novembro, teve esse movimento, né? Rock the Mountain, Cabeça de Arara. E a Fafá, minha madrinha maravilhosa, mostrou pra presidência, pra diretoria. E o presidente Jaider me fez o convite em novembro do ano passado. E eu fiquei bem quietinha, assim, ó. Porque a priori eu não sabia o que era, né? Eu sabia que eu ia desfilar. Podia ser na ala do carimbó, podia ser alguma ala. Eu não sabia que era o abre-alas da escola, que vinha trazendo essa espiritualidade. E eu sou filha de Jarina, então nada é coincidência, né? Jarina é a irmã mais nova no enredo. E Mariana mais velha, que é a capitoa, ela que comanda. Mariana, Arara, cantadeira, ela se transforma em Arara, né? Se encanta em Arara. A Dira Paz vai ser Ondina, que é a onça, que é a mais braba, que é a mais… Eu sei o que eu quero, entendeu? E eu, Jarina, que se transforma em cobra e também em borboleta. Então, todas nós somos um pouquinho borboletinha às vezes. A gente… leveza, alegria, transformação. E às vezes a gente tá ali trocando de pele. A gente tá ali cercando o nosso território, né? Deslizando pelos desafios da vida. A vida é essa coisa do… tortuosa, que às vezes a maré tá pra peixe, às vezes não tá. E a gente, como mulheres que somos, aprendemos a lidar com essas marés, né? Com essa coisa cíclica. Eu tenho muito respeito pela Encantaria, tenho muito carinho por toda a comunidade de Duque de Caxias, que abraçou a nossa comunidade também, abraçou a nossa história. A história das princesas é algo que eu escuto desde criança. É muito mágico, assim, pra mim. E elas, quando elas vêm, que a história… Elas eram filhas do imperador, do sultão Toy da Laçã. Ele foi derrotado na guerra contra os cristãos em Jerusalém, né? Ele estava ali e quando caiu, né? Quando eles perderam os otomanos e os cristãos, ele queria salvar o maior tesouro dele, que eram as filhas dele. Que poderiam ter outros casamentos, poderiam sustentar o reino de outra forma. E ele colocou elas às pressas para embarcar para o reino da Mauritânia, para a África. Aí as gatinhas nunca chegaram lá. Elas ultrapassaram o Estreito de Gibraltar, que conta a história que tem um portal. E é o portal da Encantaria. Passado, toda arrepiada. Passada esse momento, né, de portal, Mariana… Caramba, irmãs, acho que o bagulho ficou louco, hein? Acho que a gente deixou de estar na fisicalidade. E chegaram na Ilha do Marajó. Tem uma corrente que é… Sul Equatorial, eu acho o nome. Assim, minha família é de marítimos, eu fui estudar, né? Mas tem uma corrente que vem de África, que passa na esquina do Marajó. Então, tem uma sustentação ali, até científica, dessa história. Pode ser que… pode ter acontecido de verdade. Pode ter acontecido. Isso foi há 1000 anos atrás, né? Esse momento de se encantar. E elas chegam na Ilha Grande de Joanes, que é a ilha que tem… É Salvaterra, é a Ilha do Marajó, né? Cidade de Salvaterra. Joanes é a cidade onde tinha muito grande uma comunidade jesuíta, ali 1500 e tal. E tem muitas histórias sobre Monsaraz, que o porto principal que os portugueses chegaram, dizem que foi lá no Marajó e não em Porto Seguro. Então tem alguns estudos, artigos científicos que comprovam, tem escavações, tem um fundamento de um porto muito antigo e que dizem que elas podem ter chegado por lá também. E que foram lá se ajuremando, né? O ajuremar é se encantar, se transformar, se adequar à nossa espiritualidade amazônica, se adequar a essa nossa cultura, a nossa encantaria. Então, a encantaria é o reino mágico, né? O reino mágico da floresta, que está no outro nível, em outra dimensão, mas que está no mesmo lugar.
E alguns conseguem ver, outros conseguem sentir, outros… Muitas histórias, muitas lendas, né? Como as pessoas falam, lendas. Muitas histórias que a gente cresce ouvindo tem a ver com isso. E eu, como filha de Jarina, sempre tive essa relação de respeito, né? De pedir licença quando entrar na água. Isso minhas avós sempre alertando. Da gente entender como é que funciona. Tem um filme que se chama As Descobertas da Amazônia pelos Turcos, a Descoberta dos Turcos na Amazônia, que é do Luiz Arnaldo Rocha, que é um diretor paraense. É um filme que é bem didático. É um filme que conta essa história de como elas chegaram, como elas se encantaram, como elas foram parar lá nos Lençóis, né? Que elas foram recebidas pelo rei Sebastião, que era um príncipe português que desapareceu também, se encantou. Então tem essa relação Pará e Maranhão, que é muito lindo, assim, a história é muito linda. E o enredo, ele fala dessas pororocas parauaras. As pororocas… Pororoca é o encontro do rio com o mar, que acontece no mundo inteiro e que lá em São Domingos do Capim, interior do Pará, ainda existe. Tinha uma lá no Amapá, no Sicuriju, que são bem menores, as pororoquinhas. Mas é bem o renovo da vida. Uma música do meu pai, que é Pororocando. Eu até fiz um conteúdo com ele sobre isso. Que é… tromba que te tromba na água, tromba d'água, tromba cabeleira d'água, te deságua. Do estouro d'água vai na arrebentação. Lá vem crespando, vem pororocando, vai. É água de ninguém, das forças enteais. Deixa correr pro Macaréu brigar, estrondecer no rio que virou mar. Mãe das correntezas, hoje a mata se curvou, sobe o rio contra a corrente e abre um corredor. Cresce e se agiganta, já não é rio nem mar, é a pororoca que se lança, vem desembocar. E tromba que te tromba na água, tromba na água. Demais. Essa é do seu pai? Ele traz o que a pororoca é de forma poética, musical. E é um renovo, né? Aquilo que tá embaixo vem pra cima, a terra se renova. É um estrondo, porque faz um grande barulho. Pororoca significa estrondo. E todas nós precisamos, às vezes, virar uma pororoca pra revolucionar a nossa vida, né? Senta direito, garota.